Pela segunda vez, Brasil registra a menor taxa de desemprego da série histórica. E você vai ver ainda. Vendas do comércio varejista no Natal crescem e aumentam o faturamento dos lojistas na reta final do ano. E ainda, sobe número de mortos após desabamento da ponte que liga Maranhão e Tocantins. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você, 11h30 agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Última sexta-feira do ano, dia 27 de dezembro. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias. E olha, as vendas do comércio varejista no Natal cresceram e aumentaram o faturamento dos lojistas na reta final do ano. O pagamento da segunda parcela do 13º na terceira semana do mês de dezembro foi um dos motores que impulsionaram o bom resultado. Os levantamentos prévios sobre as vendas neste fim de ano apontaram o otimismo do setor comercial, desde o aquecimento observado com a Black Friday. De acordo com a Neotrust Conf, entre os dias 1º e 25 de dezembro, as compras online movimentaram 26 bilhões de reais em todo o país, o que representa um crescimento nominal de mais de 20% na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse aumento reflete uma alta no número de pedidos, que chegou a 82 milhões de reais de transações. Mas o valor médio gasto por compra recuou 1,3% para R$ 317. Já o índice Cielo do Varejo Ampliado revelou que as vendas presenciais do varejo no Natal, apuradas entre os dias 19 e 25 de dezembro deste ano, cresceram 3,4% em relação ao ano passado. Os setores que apresentaram as variações mais positivas foram supermercados e hipermercados, farmácias e óticas e joalherias, com alta de cerca de 6%. Ainda de acordo com a empresa, o salto de 16% nas vendas foi impulsionado pela Black Friday, que teve papel de destaque. No comércio brasileiro, esse ano, muitas pessoas também podem ter antecipado suas compras de Natal durante as promoções do final de novembro. E para as compras de última hora, os shopping centers foram a melhor opção neste fim de ano. A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping informou que o setor pode encerrar 2024 com um faturamento próximo de 200 bilhões de reais, um crescimento real de 6% em relação ao ano anterior. De acordo com a associação, o cenário positivo da economia do país, com o desemprego em nível historicamente baixo e a taxação de plataformas internacionais, desde agosto, ajudaram a alavancar as vendas no Brasil. E falando em presentes de Natal, você precisa fazer a troca de algum que recebeu? Uma peça de roupa, um sapato, um livro, por exemplo. Só que você sabia que, apesar da prática ser comum, não é obrigação dos lojistas? Pois é, vamos falar agora com o Luiz Orzatti Filho, que é diretor executivo do Procon São Paulo. Bom dia, Luiz. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Tábara. Bom dia a todos os telespectadores. Olha, Luiz, essa informação de que as lojas não são obrigadas a fazer a troca, né, de uma mercadoria realmente pega muita gente de surpresa. O que consta no Código de Defesa do Consumidor? Porque eu imagino, né, que muitas pessoas que estejam nos assistindo se perguntem, como assim? Peraí. O Código de Defesa do Consumidor diz o quê? Cadê os meus direitos? Né? Explica pra gente, por favor. É muito importante esse espaço justamente para esclarecer isso, Tabata. Produtos, enfim, presentes que a gente recebe que não têm defeitos, em regra, claro, pelo Código de Defesa do Consumidor, o lojista não tem obrigação nenhuma de fazer essa troca. Mas por uma liberalidade, para atrair o cliente, para fidelizar aquele cliente, claro, ele permite. E essa informação, o consumidor já tem essa informação previamente no momento da aquisição desse produto, desse presente. Então, quando a gente compra, por exemplo, sapato, uma camisa de presente, nós solicitamos, se a loja, enfim, a política de troca dessa loja permitir, ela vai constar expressamente numa etiqueta do produto que terá um prazo, X prazo, para trocar o produto, tamanho, a cor,
e que nesse período, enfim, aquele que receber o presente poderá efetivar essa troca e esse produto, né, não tem defeito nenhum, mas é permitida essa troca de tamanho, de cor, etc. O Código de Defesa do Consumidor, ele deve permitir, né, ele assim dispõe a troca de produtos que tenham defeitos, dentro da garantia legal de 30 e 90 dias, sendo bem durável ou não durável. O consumidor tem direito à troca. Num primeiro momento, ele vai procurar o lojista, o comerciante, informa que o produto está com defeito. O lojista terá 30 dias para equacionar, sanear esse defeito desse produto. Só então o consumidor terá direito, enfim, à devolução do seu dinheiro, o abatimento proporcional do valor, caso ele queira ficar com o produto, ou se não, a troca desse produto. Então, por isso que é sempre importante diferenciar produtos com defeito, isso é pelo Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem, entre outros direitos, a troca do produto, e produtos sem defeito, e isso não há previsão de troca pelo Código de Defesa do Consumidor, entretanto, por uma liberalidade dos fornecedores, dos lojistas, é permitido. Então, é difícil, claro, a gente ver, eu mesma nunca vi nenhuma loja que se nega a fazer a troca, né? Como você bem disse, tem a política, né, de cada comércio, de cada loja, coloca o tempo, né, o prazo para que o cliente ele faça a troca da mercadoria. Mas no caso, Luiz, se a loja ela tiver essa política de não fazer a troca, ela deve deixar isso claro, talvez uma placa, algum informativo visível para o cliente, para que isso evite, né, futuras desconfortos, às vezes uma discussão, talvez, com o gerente, com o vendedor. Exatamente, tá? Tudo isso deve estar previamente informado ao consumidor, tanto esse direito, enfim, essa liberalidade de trocar produtos sem defeito, ou essa impossibilidade. Geralmente isso é posto no momento da aquisição, no que está sendo vendido, que está sendo, enfim, transferido a propriedade para o consumidor. Isso é feito naquele momento. E, claro, deve ter informativos na loja sobre essa ou não liberalidade, e tudo isso previamente deve ser informado ao consumidor. Certo. Agora, com relação aos valores, Luiz, depois, né, dessa época de Natal, de festas, geralmente os preços eles diminuem, né? Tem uma alteração no preço em muitos comércios, muitas lojas. Quando o consumidor for fazer a troca mediante a esse tempo que a loja dispôs para ele fazer a troca da mercadoria, o que ele deve considerar? Qual é o valor considerado? O que está na nota fiscal ou o valor depois, que está ali informado na plaquinha, enfim, na etiqueta? Vale o valor que foi pago no momento da aquisição do produto. Se o consumidor for lá na loja trocar o produto, enfim, em razão do tamanho, da cor, não importa a variação de preço, ele vai receber um produto pelo novo tabacor, não terá que pagar a mais, e se o valor aumentou, também não receberá diferença. Ou seja, vale o valor que foi da aquisição do produto no momento da compra. O período de troca, ele depende de cada lojista e o produto sendo durável ou não. Isso, exatamente. Esse período de troca, que é uma liberalidade justamente do lojista, ele estipula, conforme, enfim, sua política, pode ser uma semana, 15 dias, 20 dias, e esse prazo ele deve cumprir, uma vez que já foi informado ao consumidor, e assim que vale a regra. Agora, com relação a lojas, a varejo online, presencial, tem alguma diferença, Luiz? Vale também essa regra, essa liberalidade, como você bem disse, também vale no comércio online?
Também vale, Tabata, a única coisa é que no comércio eletrônico, além dessa questão de trocas de bens com defeito, sem defeito, também se chama de direito de arrependimento. Aquele que compra pela internet não tem a experiência daquele que compra presencialmente. Então, muitas vezes ele compra pela internet e quando ele recebe o seu produto na sua residência, ele se arrepende, ele não fala, olha, não é aquilo que eu esperava. Então, ele simplesmente pode informar, né, o lojista, o comerciante e devolver aquele produto recebendo o valor que foi pago pelo produto. Ou seja, ele se arrepende e simplesmente, sem qualquer justificativa, informa que esse valor é devolvido e o produto é devolvido também para o fornecedor e equaciona a questão. É o chamado direito de arrependimento, quando as compras são feitas no estabelecimento físico, ou seja, pela internet também. Agora, se a pessoa não conseguiu trocar, talvez passou o prazo, o que pode fazer, Luiz? Assim, o produto, se o produto não tem defeito, aí o período de troca, como é uma liberalidade da empresa, ele equacionou, escoou o prazo, não tem mais o que fazer. Claro, muitas vezes você ir lá conversar e eles, claro, de uma questão, né, de sempre fidelizar o cliente, eles permitem essa troca. Agora tem a questão com defeito, aí vale o prazo da garantia, 30 dias ou 90 dias, a depender se o bem é não durável ou durável, ele tem esse período legal para justamente exercer o seu direito. Primeiro, que a questão do defeito seja equacionado, e se não equacionado no período de 30 dias, aí sim ele tem direito ao ressarcimento integral do que foi pago, abatimento proporcional, bem como a troca do produto. E caso todo esse conjunto não seja respeitado diretamente pelo lojista, cabe ao consumidor registrar uma reclamação no PROCON do seu estado, do seu município. Aqui no estado de São Paulo, basta fazer uma reclamação no nosso site, procon.sp.gov.br. Imediatamente o lojista será notificado, deve prestar esclarecimentos. Eventualmente também nós agendamos uma audiência de conciliação para chegar ao bom termo. Perfeito, Luiz. Olha, muito obrigada por tirar as dúvidas. Perdão se eu fui repetitiva, mas é importante a gente reforçar, né, para quem estiver nos acompanhando, porque surgem muitas dúvidas, de fato, sobre os direitos do consumidor e a gente precisa cobrar quando é nosso direito, mas respeitar também o que diz a lei. Muito obrigada pela participação e até uma próxima. Nós que agradecemos. Até uma próxima. Bom dia. Um ótimo dia para você também. Nós acabamos de falar com Luiz Orzatti Filho, que é diretor executivo do PROCON de São Paulo. E olha, agora a gente muda de assunto. O desemprego caiu ao menor patamar da série no trimestre terminado em novembro. De acordo com o IBGE, esse é o segundo mês seguido que o país atingiu o percentual mais baixo de desocupados de toda a série histórica iniciada em 2012. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,1% no trimestre terminado em novembro. Esse é o segundo mês seguido que o país atingiu a menor taxa de desocupação em 12 anos. No trimestre encerrado em outubro, o percentual foi de 6,2%. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, divulgada pelo IBGE, revelou que antes desse resultado, a taxa mais baixa de desempregados no país havia sido registrada em dezembro de 2013, com 6,3%. A queda da taxa em novembro foi de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, terminado em agosto, quando era de 6,6%. No mesmo período do ano passado, a desocupação atingia 7,5% da população em idade de trabalhar. Ao todo, 6.800.000 pessoas ainda estão sem emprego no país, o menor contingente desde o trimestre encerrado em dezembro de 2014. Foi um recuo de 7% em relação ao trimestre anterior e de 17,5% na comparação com o ano passado. Já a população ocupada no Brasil chegou a 103.900.000, um novo recorde da série histórica, crescendo em ambas comparações.
1,4 no trimestre e 3,4 no ano. Com isso, 58,8% das pessoas em idade de trabalhar no Brasil estão empregadas, também o maior nível de ocupação desde 2012. E veja a seguir os transtornos causados pela chuva no estado de São Paulo. E agora na sua tela, praia de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, 26 graus. Olha que movimento! Nós voltamos já já. Nós estamos de volta a 11 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E olha, o corpo de mais uma das vítimas do desabamento da ponte que liga o Maranhão ao Tocantins foi localizado. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Com isso, o número de mortes confirmadas chega a 9, enquanto 8 pessoas continuam desaparecidas. Além de localizar os corpos, ontem, na quinta-feira, os mergulhadores da Marinha também localizaram um caminhão que estava carregado de ácido sulfúrico, uma moto e uma caminhonete. Segundo autoridades, 8 veículos caíram no rio Tocantins, que passa sob a ponte. A estrutura foi construída na década de 1960. De acordo com o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o desabamento ocorreu porque o vão central da ponte cedeu, mas a causa ainda vai ser investigada. A ponte foi completamente interditada e os motoristas devem usar rotas alternativas. E o prazo final para sacar o abono salarial PIS/PASEP 2024, referente ao ano base de 2022, termina hoje para os trabalhadores que ainda não sacaram o benefício. Está disponível para saque na Caixa e no Banco do Brasil. Após essa data, as parcelas serão devolvidas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, seguindo as regras do programa. Para aqueles que ainda não conseguirem sacar a tempo, é possível recuperar o dinheiro, mas olha, o processo passa a ser feito pelos canais do Ministério do Trabalho. Até o dia 18 de dezembro, 239 mil trabalhadores ainda não haviam sacado o abono salarial e o valor chega a quase 219 milhões de reais. Tem direito ao abono os funcionários da iniciativa privada e servidores públicos que trabalham pelo menos 30 dias no ano base e receberam até 2 salários mínimos por mês. E a chuva forte que caiu na Grande São Paulo deixou ruas alagadas e pessoas ilhadas dentro de casa. A previsão para o fim de semana é de mais pancadas de chuva. O temporal que atingiu parte do estado de São Paulo nesta quinta-feira deixou várias ruas da capital paulista e de cidades da região metropolitana alagadas, causando uma série de transtornos. Muitas famílias ficaram ilhadas dentro de casas. Houve transbordamento de córregos e vias ficaram intransitáveis. Só na cidade de São Paulo, a Defesa Civil foi acionada 52 vezes em 24 horas para fazer atendimentos relacionados a 37 quedas de árvores, 12 desabamentos e 3 deslizamentos de terra. Diversos pontos ficaram alagados, incluindo no Parque Jardim Helena, na Zona Leste, e na Vila Gustavo, na Zona Norte. E não deve parar por aí, já que a previsão é de mais chuva até pelo menos a segunda-feira. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, CEMADEM, é alto o risco de alagamento e deslizamento de terra para toda a Grande São Paulo. Uma das situações mais críticas foi registrada em Caieiras, na parte norte da região metropolitana. Assim como Franco da Rocha, Francisco Morato e Cajamar, o município fica numa área baixa entre vales e morros, com a presença de muitos rios e córregos. Segundo a Defesa Civil, nessa quinta-feira, choveu 111 milímetros em Caieiras, o equivalente a quase metade do previsto para o mês todo.
Diversas ruas ficaram alagadas e o tráfego de veículos ficou bloqueado. E agora a gente vai para um assunto mais leve, conhecer um pouquinho de Santiago, a capital chilena. Com cerca de 7 milhões de habitantes na área metropolitana, Santiago está localizada perto da Cordilheira dos Andes. Cada canto da capital chilena impressiona pelo visual deslumbrante, com as montanhas ao fundo. É a cidade mais segura a nível latino-americano, de acordo com o Índice de Cidades Seguras. Além disso, um estudo mundial elaborado pela revista Newsweek qualifica a Chile como o melhor país para viver na América Latina. É realmente deslumbrante, né? E é claro que vamos ver agora uma câmera ao vivo de lá, saindo dos nossos estúdios em São Paulo, no centro de São Paulo. Vamos para Santiago, no Chile, aqui pertinho do Brasil. Você confere na imagem agora, você vai ver a vista do bairro chamado Providência. É um dos maiores de Santiago, viu? E é uma ótima região, pois está muito perto do centro, de outras áreas importantes da cidade. E muitas pessoas optam por se hospedar em Santiago e fazer passeios de bate e volta em diversos locais, como Valparaíso, Viña del Mar, por exemplo, porque as distâncias são tão curtas que os chilenos costumam dizer que mesmo em um dia é possível esquiar nos Andes de manhã e surfar no Oceano Pacífico à tarde. Realmente muito bacana. E assim a gente encerra esta edição. Te agradeço muito pela companhia. Uma excelente sexta-feira para você e um ótimo final de semana. Até mais.